E aí, tudo certo? Tudo. Os dois estão saindo aqui. Olha aí, que legal. Esse rapaz aqui vai tirar umas fotos nossas, tudo certo? Tá certo. Sim ou sim? Pode. Fica à vontade. Você vai no estrenado? Desse lado de cá? Então tá. Me diga, nós vamos fazer online? Vamos fazer... Como é que vai funcionar o teu... Estamos abrindo o YouTube agora. Olha só, que legal, que bom, que bom. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é pré-estreia, então meu canal está iniciando. Vamos falar da tua história. Beleza, ótimo. Eu te conto, meu canal está iniciando no YouTube. Eu já tinha feito um português anteriormente em outra emissora, um gravado, que era lugar do espaço, e agora estou me iniciando. Ah, que legal, que legal, que legal. Você me diz uma coisa, você acha que voz tá legal? Lá o pessoal tá ouvindo tranquilo a gente? Como é que tá? Eu já fiz o teste do soneiro, estamos bom. Ah, então show de bola, muito bom. Você me conta, chegou agora? Cheguei, acabei de chegar, sim. Estou muito feliz de estar aqui em Rio Grande. Nós teremos um encontro, tenho certeza que especial na noite de hoje. Um encontro para a gente falar sobre coisas importantes, né? Vamos lá, já vamos começar assim, ó. Sinto muito feliz. Olha só, a gente vai falar de vendas. A gente vai falar de vendas de área. Só um segundo. Vamos começar. Vamos iniciar logo. Se apresenta, meu bem, como você está, que você sempre está na terra gaúcha da Belgrado. Olha, estou muito feliz da nossa primeira vez aqui em Rio Grande. Muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. A nossa experiência de anos de varejo, anos de gestão e anos de muita venda. Venda define muita coisa na minha vida. Inclusive, já vou começar a te dizer o meu jargão. O meu jargão é bora vender, bora vencer. E ele fala sobre a minha história. A minha história é uma história de diversas vitórias, de diversos desafios. E a venda é predominante nisso, em todos os momentos. Eu costumo dizer que ao tempo inteiro a gente está vendendo. Seja com o meu filho de 8 anos, o Francisco, seja com a minha esposa, a qual eu estou junto há 20 anos, eu sempre tive que vender, desde que seja uma ideia, desde que seja um ensinamento, enfim, sempre, o tempo inteiro a gente está vendendo. Estou aqui agora tentando vender minha ideia para você. E eu acho que eu vendi uma ideia para você está aqui comigo, eu não me decidir. Me conta, como nasce tua vida, como inicia tua vida nas vendas? Ah, muito legal. A minha história com vendas, ela é um pouquinho fora do normal, porque eu lá morava numa cidade pequena, vim para uma cidade um pouco maior para estudar, para ser engenheiro elétrico. Poxa, você vai notar que eu sou falante pra caramba, que eu não fico parado. Imagina eu atrás do computador projetando, então tinha tudo para dar errado. E aí eu comecei numa empresa, numa eletrônica lá na minha cidade, e nessa eletrônica a gente tinha diversas atividades, mas uma delas, que era uma das principais, era fazer orçamentos, aprovação de orçamentos de equipamentos usados que eram feitos consertos. E foi muito interessante porque ali foi o meu primeiro desafio com vendas. Aí você deve estar pensando assim, né? Poxa, mas o que isso aí tem a ver com vendas? Eletrônica, o que tem a ver com vendas? Pois bem, nessa eletrônica eu comecei a avaliar o quanto eu perdia orçamentos. E um dia ali chamou muita atenção, porque assim, eu usava caneta azul para orçamentos aprovados e vermelha para orçamentos reprovados. E um dia eu disse assim para mim mesmo, está na hora de parar de usar a caneta vermelha, apesar de ser colorado, tá? Está na hora de parar de usar a caneta vermelha, vamos usar mais a caneta azul. E eu me desafiei para ficar um dia sem perder nenhum orçamento, ou seja, para não usar a caneta vermelha. Sim, eu consegui ficar um dia sem perder nenhum orçamento. Eu consegui ficar uma semana, consegui ficar 15 dias. Meu recorde foi 3 meses sem perder nenhum orçamento. E naquele momento eu vi assim, poxa, eu acho que eu dou certo para essa área. E aí, ligar para cliente, às vezes ligar 5, 6 vezes para um cliente para ele aprovar um conserto, fez muito sentido para mim na minha vida. E aí eu disse, cara, tem que voar outros horizontes. E aí, pouco tempo depois disso, apareceu uma proposta da Coca-Cola. E aí eu fui trabalhar na Coca-Cola como promotor de vendas, comecei lá numa história e acabei seguindo carreira, acabei sendo promotor, vendedor, supervisor, coordenador e mais histórias que vão ver hoje de noite aqui na minha palestra. É a primeira vez que você está aqui em Rio Grande? Sim, é a primeira vez em Rio Grande. A gente vem numa construção muito bacana no estado, a gente já passou aí por
por Montenegro, vamos estar em Santa Maria, já tivemos em Santiago, já tivemos em São Cepé, já tivemos também aqui na maior cidade em expansão territorial do estado, que é Alegrete, e fora lá minha região, que é a região do Vale dos Sinos, que a gente faz bastante trabalhos, né? A gente trabalha bastante lá na região, Porto Alegre também, então está muito feliz com a trajetória desse 2023. Principalmente esse 23 foi desafiante, mas ao mesmo tempo foi satisfatório, você não acha? Ah, com certeza. Eu acho que assim, a gente vem num período pós-pandemia, né, onde a gente vê muitas empresas usando a pandemia ou pós-pandemia como uma desculpa, talvez até esteja sendo forte, mas tem outras empresas se reinventando, tem outros profissionais se reinventando. A gente vê a quantidade de profissões diferentes que estão surgindo, pessoas trabalhando em casa, exercendo sua atividade da maneira mais digna e mais necessária. E eu vejo que assim, esse pós-pandemia abriu oportunidade para muitas áreas. E eu costumo dizer o seguinte, o pós-pandemia deu a oportunidade de muitas empresas zerarem o jogo. Ou seja, aquela empresa que tinha dificuldade com algum concorrente, ou que não estava posicionado no mercado, a pandemia zerou esse jogo. Teve a oportunidade de voltar a atuar num mercado que talvez tu não era tão forte nesse mercado, mas conseguiu te posicionar e tu pôde galgar novas frentes. Nós vamos passar por um período bem interessante, assim. Eu não sou especialista em economia, né, mas a gente vê alguns movimentos no mercado, que são movimentos de alguns preços caindo versus ano passado e volume nem sempre aumentando. Então, assim, a empresa que estiver só olhando o faturamento, ela tem que tomar um cuidado, porque o faturamento tende a cair, porém tu tendo um resultado melhor, porque os preços estão caindo. Então, uma coisa que eu sempre digo é, não avalie só o faturamento, avalie outras frentes, avalie quantidade de clientes, quantidade de pedidos, quantidade de orçamentos, que são indicadores que vão mostrar realmente se o teu negócio está prosperando ou não. É importante sempre colocar várias métricas, não só a métrica de faturamento tem que ser avaliada, como você disse. Tem que ser várias métricas avaliadas. Eu acho que é o momento para ajustar as métricas, ver o que estamos dando certo, como podemos fechar o ano positivo, exato, como podemos cumprir as metas e como já podemos estar abrindo as próximas portas hacia o 2024, que com certeza, com esses movimentos que você fala, promete ser transformador. Para quem saiba surfear muitas ondas que estão acontecendo, sobretudo aqui em nossa cidade, está acontecendo coisas bastante interessantes. As mulheres estão empoderando-se. Vem uma mulherada, você vai conhecer uma mulherada daqui a pouco que vem aí forte, a te conhecer, a te intimidar, a te questionar, aprender com você. Ótimo, ótimo. É muito transformador o que está acontecendo. Mas me conta, nesses 20 anos de experiência, como são as parcerias? No programa está com parcerias de sucesso. Eu quero saber quais foram essas parcerias que você acha que deram uma virada de chave para você. Você sabe que é muito legal falar de parceria, porque a gente vai falar de relacionamentos, né? E o relacionamento ele é um pilar fundamental na venda. Eu costumo dizer que você aí que quer começar no mundo das vendas ou que já está no mundo das vendas, você tem que ficar muito atento ao relacionamento. Você precisa estar, antes de você começar a vender para o teu cliente, você precisa ter claramente isso, você precisa criar um certo relacionamento. Até para você criar uma proximidade com ele. Afinal, todo mundo gosta de fazer negócio com pessoas que conhecem, com pessoas que se conectam. Então, sobre parcerias, eu costumo dizer que eu sempre busquei parcerias com fornecedores, com empresas, com clientes, sempre, mas muito com profissionais, que aí eu vou dizer que são colegas de trabalho e são pessoas pelas quais eu liderei. Eu acho que a parceria ela é uma rede de relacionamentos e hoje eu preciso saudar isso porque eu tenho uma rede de relacionamentos muito forte. É muito comum eu estar em algum lugar e uma pessoa já me conhecer de algum outro momento. Inclusive, vindo aqui para Rio Grande, eu mandei mensagem para alguns amigos de Pelotas. Não sei se eles vão estar por aqui, mas a gente fez. Pelotas é bem unida, né? E é muito bacana isso. E eu acho que a parceria, ela funciona quando tu tem uma empatia forte. Entender que existem limites muito claros entre o que você demanda, o que você precisa e o que o outro lado também precisa. Na venda, a gente acha que a gente pode ceder muito mais por conta de um pedido. Isso é parte do negócio. Às vezes o vendedor também tem não só saber dizer o sim, você também tem que saber fazer o não, saber falar o não. Se a gente vai falar
Lá sobre negociação, lá nas vendas, a gente vai falar sobre isso. É bem importante isso. Até vou trazer um spoiler aqui, que é o seguinte: nas vendas existem dois processos muito claros, muito distintos. Parece que é um só, mas não são dois. O primeiro processo é vender, e vender vai até tu apresentar o teu produto ao teu cliente. Depois começa o processo de negociação. O processo de vendas, ele é nítido que você precisa o tempo inteiro construir valor para o cliente. Então você vai posicionar tudo para o lado positivo, vai buscar harmonia com o cliente, vai entender as necessidades dele, tudo no processo da venda. Porém, o processo de negociação é um pouco diferente, você precisa equilibrar a balança. E no equilíbrio da balança está, às vezes, dizer alguns apontamentos negativos, que são: eu não consigo chegar nessa condição, mas em contrapartida você está fazendo o melhor negócio. Então, o vendedor, eu costumo dizer que existem muitos bons vendedores, porque vender é a arte de encantar a pessoa, mas negociadores são poucos, por causa desse equilíbrio. E o equilíbrio, às vezes, tu passa um pouquinho do ponto, tu arrisca um pouco mais para te ganhar o sim do cliente. E às vezes, para quem está iniciando, não dá para resgatar, não dá para dar tanto um sim, porque pode ser prejudicial para a empresa. Às vezes, quando você está iniciando, você quer dar desconto, não quer demais. Sim. E isso pode ser prejudicial. Mas você está dando desconto sem ter uma boa justificação, sem ter uma boa estratégia de fazer. Você sabe que é um ponto importante, né? Desconto. Desconto, às vezes, em algumas situações, a gente vê que assim, o desconto ele já é de praxe. Por exemplo, né? Eu chego numa loja e a pessoa me pergunta: qual a condição de pagamento? No Pix. No Pix tem 5%. E essa pessoa não pediu nada em troca. Então, eu preciso deixar bem claro, e é um dos desafios nossos hoje à noite, deixar muito claro para quem estiver nos assistindo, que condição comercial é algo a ser negociado. Mesmo que tu tenha 5% liberado para o cliente, negocie, tenha também alguma vantagem em relação a isso. Que seja pedir uma indicação para o cliente. Vamos lá, tu vai perder 5% do teu faturamento para te ganhar 10, 20 novos clientes. Olha o quanto isso é saudável. E o quanto tu dava isso sem pedir nada em troca. Então, é arte de saber conceber, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho uma amiga que ela tem uma loja de reparação de celulares. E eles, quando a pessoa faz a reparação, eles te dão a capinha, não lembro qual é o acessório que eles dão, mas eles dão em troca de que você faça uma variação no Google Maps deles. Então, isso lhe dá eles um posicionamento no mercado, reconhecimento regional, reconhecimento global, de certa maneira, e ao mesmo tempo o cliente está sendo satisfeito. Então eu acho que essa é uma troca justa, porque realmente está tendo visibilidade, está tendo indicação. As pessoas todas no Google atualmente precisam uma coisa, vou no Google, pesquisa rapidinho e já me aparece aquela empresa com tantas indicações falando que são legais, que ela tem muito rápido, que a entrega é eficaz. Então eu acho que é como você fala, é saber conceder para que não fique prejudicial para ele, porque se temos a possibilidade de dar, mas também temos que saber solicitar algo em troca, algo que possa ser dado para o nosso cliente de uma maneira fácil, mas que esteja causando um impacto bem positivo para a nossa empresa. Exatamente isso. A negociação, ela estabelece uma forma de buscar o equilíbrio. E a gente que trabalha com vendas, muitas vezes a gente acha que o equilíbrio está todo por lado do cliente. Que o interesse do cliente eu tenho que fazer todas as necessidades do cliente porque eu preciso vender. Mas assim como você, vendedor, precisa vender, o seu cliente também precisa comprar. A gente às vezes esquece disso, que ele lá do outro lado lá também está interessado. Ele passou no teu estabelecimento, por quê? Porque ele decidiu por uma compra no teu estabelecimento. Porque ele identificou que ele é mais próximo da casa dele. Ou porque ele identificou que, eu acho que lá eu vou encontrar a solução que eu estou buscando. Então, é nosso papel, assim como ele tem interesse, eu também tenho interesse em te vender. Então, a gente buscar o equilíbrio. E não faz mal nenhum tentar algo diferente com o cliente. Inclusive, eu gosto muito do vendedor que busca coisas diferentes, busca atitudes diferentes. Às vezes, no bom dia pode estar um diferencial teu. Você dá um bom dia animado ou triste para o cliente? Ou você dá um pior que um bom dia, você dá um como posso te ajudar? Quem ajuda aqui, vendedor nenhum ajuda. O vendedor está aqui para contribuir com o sonho de cada um dos seus clientes. Isso não é uma ajuda, isso é um profissionalismo. Então, você aí já te digo assim, esse negócio não é uma ajuda. Você está contribuindo com o sucesso dessa pessoa. Então, te posicione
tente algo novo já na arrancada. Costumo dizer o seguinte, que no primeiro impacto com o cliente, você precisa causar um sorriso. Você precisa, se eu conseguir isso, eu conquistei o cliente já na arrancada. Já no início do processo de vendas, eu já tenho um cliente mais à vontade comigo. E ao passar do tempo, eu vou estabelecendo um relacionamento, e isso pode me ajudar sim lá no momento da decisão de compras. Afinal, todo cliente vai comprar de alguém. Se não for de você, vai ser do seu concorrente. Atualmente você trabalha realizando palestras e também treinamento para empresas diretamente? Sim. Hoje a gente trabalha com, eu diria que com 3 braços, nossos pilares de atendimento. Hoje a gente trabalha com consultorias a empresas de diversos segmentos, desde lá da madeira plástica até treinamentos e consultorias. Trabalhamos também com mentorias para profissionais e profissionais e empresas, e trabalhamos aí com as palestras e treinamentos. Então a gente tem um portfólio bem interessante de oportunidades de desenvolvimento. Hoje a nossa grande missão é desenvolver pessoas através de mentoria, treinamentos e palestras. Esse é o nosso grande desafio. Estar junto com as pessoas ao lado e contribuindo para o crescimento tanto dos negócios quanto das pessoas. Afinal, o negócio só cresce se as pessoas crescerem. Né? Isso não é um jargão, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E como te sentes referente à evolução que você vê de aqueles que iniciaram com você essa jornada de 20 anos? Tem pessoas que te acompanham desde aquele tempo? Tenho sim, tem grandes colegas. Como a gente falou antes sobre parcerias, eu sempre busquei assim, ter bom relacionamento em boa parte dos locais. Então eu tenho desde líderes que foram meus mentores lá durante a minha jornada, até pessoas que eu liderei depois. E é comum durante a semana assim, receber, sei lá, 4, 5 contatos de pessoas. Ô Rafa, e aí, como é que você está? Nos treinamentos também, a gente acaba criando uma conexão muito bacana com as pessoas. E a gente provoca isso também, a gente gosta de estar próximo de pessoas. Afinal, um bom vendedor precisa gostar de pessoas, né? Precisa estar relacionado com as pessoas. Nessa jornada de 20 anos, quais han sido os desafios mais grandes? Grandes desafios. Olha só, eu assumi uma vez uma filial de uma empresa onde a gente tinha que organizar todo o processo da empresa, desde o processo estrutural, lá de administrativo e logística, até chegar até o cliente, até fazer o produto chegar até o cliente. E de todos os meus desafios foi o desafio mais interessante, porque até então eu vinha com um desenvolvimento assim, sempre focado na área comercial. E nessa empresa foram 3 anos de desenvolvimento, e nessa empresa eu sou muito grato a ela, muito grato mesmo, porque ela me transformou em um profissional realmente diferente. Porque eu conheci um pouco mais sobre o todo. É diferente. Hoje, um profissional que trabalha com vendas, ele tem uma aspiração, ele tem uma motivação que faz ele crescer e fazer o crescimento na empresa. Mas, por exemplo, o profissional de entregas, ele tem outras motivações. E o líder precisa saber que, cara, são formas diferentes de eu lidar com cada pessoa. E estruturar esse processo foi muito bacana. Depois essa filial acabou se desenvolvendo dentro dessa empresa. Depois eu assumi mais 3 filiais. Acabei sendo gerente de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tive o prazer de conhecer quase todo o estado de Santa Catarina, conheci todo o Rio Grande do Sul. Hoje, são poucas as cidades do Rio Grande do Sul que eu brinco, né? São poucas cidades do Rio Grande do Sul que eu não conheço um supermercado ou um restaurante. Porque sempre trabalhei com alimento, então rodei muito. E dentro da minha carreira, uma coisa bem singular é que é o seguinte, eu nunca trabalhei, tirando a Coca-Cola, as outras empresas, nenhuma delas eu fiquei mais do que 3 anos. E isso foi, em um certo momento eu escutei assim, de algumas pessoas, pô, mas tu não para em lugar nenhum, né? E aquilo às vezes me machucava. Hoje eu vejo quanto isso foi positivo, porque me fez ter um conhecimento mais amplo. Hoje conheço desde mercado de alimentação, conheço de quase tudo. E ali hoje, como consultorias, é muito amplo. Estou desde a loja varejista, até a indústria. E o posicionamento ele muda de acordo com cada realidade, mas é muito bom, a gente fica um profissional mais plural e acaba entendendo um pouco mais das realidades. Adoro fazer isso. Eu também acho que essa rotatividade seria necessária para oxigenar o profissional, para procurar novas perspectivas. Eu acho que mantendo-se no propósito, no que possa somar ou de dar, com certeza vai trazer inovação como consequência disso.
E eu sempre fui muito movido a desafio. Talvez, lá voltando a falar sobre a eletrônica lá, a grande chave para mim ir para o mundo das vendas não foi por causa do salário, foi por causa do desafio. Porque foi o desafio de eu vou ficar um dia sem usar a caneta vermelha. Depois, quando eu fui trabalhar na Coca-Cola, o desafio era eu quero ser um dos melhores da minha mesa. Depois foi ser um dos melhores da minha supervisão. Depois foi ser um dos melhores da minha gerência. E aí, por último, foi ser um dos melhores da empresa. Isso sempre foi pelo desafio. Porque, de fato, eu tinha uma coisa muito clara para mim. Que o dinheiro, a comissão, era fruto do resultado. Se eu entregava o resultado, a consequência era ter um salário a contento. Então, eu sempre me preocupei, sim, muito em entregar resultado, em buscar alternativas. E assim, eu acredito que assim, as pessoas que trabalharam comigo, elas vão ter essa recordação de que sempre tem um lado positivo, não importa a história, quanto mais ruim ela seja, sempre tem um lado bom nessa história. E o vendedor precisa contar o lado bom da história. O lado ruim não precisa ser contado. O vendedor, ele passa isso, ele passa essa mensagem. E quais han sido os momentos mais satisfatórios de tus 20 anos? Esses 20 anos profissionais. Olha só, acho que a primeira vez que eu fui para Santa Catarina foi mágico, assim, porque eu estava fazendo rota com um vendedor e eu me lembro muito bem de estar descendo lá um morro lá na Lagoa da Conceição. E eu pedi para ele parar o carro um pouquinho. E eu pedi para ele parar o carro, eu desci do carro, eu fiz uma oração, agradeci a Deus por estar vivendo aquele momento. Pensar que naquela época lá fazia 15 anos que eu estava na área comercial e há 15 anos atrás eu estava andando de moto, tomando chuva no lombo, passando frio e Deus poder me dar a oportunidade de poder estar junto com um colega, desenvolvendo uma área, um lugar tão lindo, tão maravilhoso. Era um sentimento muito grande de gratidão. Foi a primeira coisa que eu me lembrei agora. Você vê que eu poderia te falar de conquistas, né? E me veio esse sentimento, o sentimento de gratidão. Que foi exatamente o que expressou naquele momento. Es que en realidad yo pienso que más allá das conquistas profesionales están las conquistas pessoais. Lo que estaba acontecendo detrás de los bastidores é algo que inunda de felicidade. Pensar na família, como estava a tua família nesse momento, enquanto a cresceu tua família durante esse tempo, porque você já tem vários anos de casado com sua mesma esposa e ela te acompanhando durante toda essa jornada. Me conta um pouco sobre ela. Ela também é da área de vendas? Não, a Carol ela é psicóloga. Mas... Só assim para entrar um louco, né? Sim, ela é psicóloga, ele tem um filho, Francisco, ele tem 8 anos. Ele é um dos causadores de muitas coisas na minha vida. Eu sou grato à vida por ter o Francisco junto de nós. Inclusive, o estar aqui hoje passa um pouco pela vivência com o Francisco. O Francisco foi uma pessoa importante nessa virada de chave. Porque, vamos lá, nós falamos de carreira, né? Eu falei que eu era gerente de vendas de Santa Catarina. Essa foi a última empresa pela qual eu trabalhei. Eu estava no ápice comercial, assim, crescendo e tudo mais. E eu tomei a decisão de abrir mão da área comercial para montar meu próprio negócio. E começar do zero, voltar a conquistar clientes, bater na porta de parceiros, pedir indicação. E foi um momento duro, e teve momentos de você receber menos do que como vendedor. E tá tudo certo, é parte do aprendizado. E vou te contar mais uma coisa. A gente tinha um ritual lá na nossa casa, tá? Isso começou assim. A gente tem um ritual lá que todo cliente novo que a gente fecha, a gente sai para comemorar, a gente sai para jantar fora. Isso começou de um mês, lá no início, quando eu comecei minha empresa de consultoria, quando eu fechei meu primeiro cliente, que era um ticket baixo, mal pagava parte das contas, e eu cheguei em casa vibrando, e a Carol me disse assim: o que tu tá fazendo? Tu enlouqueceu? Eu disse: não, eu fechei um cliente, estou vibrando, estou feliz, cara. E nós temos que comemorar dela. Ela disse assim para mim: mas ele não paga nenhuma das nossas despesas. Sim, pois é, mas a gente tem que comemorar porque a gente vai comemorar grandes feitos. Para a gente comemorar grandes feitos, a gente tem que pagar os pequenos. E assim, cada um que nós conquistar, nós vamos comemorar, e esse vai ser nosso ritual. Esse é um ritual nosso até hoje. Cada cliente novo é uma janta fora. Que legal, então vai ter janta no retorno. Vai ter. Vai ter janta no retorno.
Me conta, então ela não veio com você? Não. Carol tá lá, os compromissos dela, né? Carol e Francisco estão, ficaram em Itaquara, na cidade. Que legal. A viagem continua, o tour continua de palestras. Sim. Quais são as próximas cidades? Eu tenho a próxima agenda nossa dia 17 em Santa Rosa. Ó, pessoal, já, olha, mais uma data em Santa Rosa já está lotado, infelizmente. Nós temos já com casa cheia e nós estamos indo para Santa Maria e a expectativa é muito boa para Santa Maria. Vou dizer mais uma, tá? Se você que está me assistindo aqui, você conhece a Bonita Santa Maria, você vai mandar o link, o meu Instagram, o contato do pessoal lá. Agora, porque olha, nós queremos encher aquela casa lá, nós queremos fazer um grande movimento lá em Santa Maria. Estou levando uma palestra um pouco semelhante à nossa aqui, mas tem algumas novidades, porque a gente vai falar um pouquinho já de Black Friday, né? Uma data tão importante para o comércio que a gente precisa estar ligado. Então, a gente vai falar sobre isso lá nessa palestra e vai ser um lugar especial, já estou em contato lá com o pessoal, vai ser muito bacana. Assim como está sendo aqui em Rio Grande. Rio Grande foi muito bacana, eu vi uma sinergia muito boa entre o pessoal aqui, tanto do Senac, do Cindy Lojas, a tua parceria também, já divulgando e trazendo esse contato sem ao menos a gente ter conversado, mas eu entendo que quando o propósito é claro, as coisas vão acontecendo. Eu tenho certeza que a gente vai. Com certeza, estamos com o mesmo propósito. Exato. Eu acho que cada um coloca à disposição que tem suas ferramentas. Foi bem interessante poder trabalhar contigo durante esta vinda tua para cá, porque assim, de lojas, eles são os apoiadores, eles estavam aparecendo aqui na tela também, como alguns dos nossos apoiadores. E eles deram as fotos para mim de uma maneira extraordinária. Quando você se ofereceu a estar fazendo esse episódio comigo, eu fiquei muito feliz e falei, vamos fazer acontecer. Porque é isso, juntos somos mais fortes, e saber que tem pessoas que apoiam, que compram o projeto, ainda sem te conhecer, ainda sem chegar a visionar, sem saber conhecer bem a tua história, é muito gratificante. Estou muito feliz de te receber aqui. Quero que me contes, antes de fechar nossa live, que daqui a pouco, faltam 20 minutos para a tua palestra. Bora, vem aí. Mas quero que me contes aí, 5 segredos de um bom vendedor. Porque você acha que precisa ser um bom vendedor. Você vai contar aí para o público, eu vou procurar um negócio, porque temos uma surpresa para ti. Opa! Fala aí que eu já volto. Então tá. Primeiro segredo de um bom vendedor, você precisa saber contar boas histórias. Você não pode ser um cara que não sabe contar histórias. Você precisa contar grandes histórias, precisa estar antenado sobre tudo que acontece. Segundo grande segredo de um vendedor, ele precisa ser um cara empolgado com a vida, precisa sim estar o tempo inteiro pilhado, com vontade, com determinação para romper desafios. Terceiro ponto de um vendedor, e eu diria que esse terceiro ponto ele fica no meio porque ele é especial demais. O vendedor precisa saber fazer boas perguntas. Além de saber falar, ele precisa saber ouvir. Se você que está me vendo aqui, você não é um grande comunicador, mas você sabe fazer boas perguntas, você pode ser um baita vendedor. Quarto motivo aí, quarto grande qualidade de um vendedor, ter bom raciocínio. Você precisa saber fazer contas lá para explicar para o cliente o porquê do teu produto, o porquê do teu desconto, qual as vantagens que você vai conseguir para esse cliente, tá? E o quinto de todos os motivos de um vendedor, você precisa ter network, você precisa ter rede de relacionamentos. E eu não digo que você precisa estar lá com várias pessoas próximas a você, não, mas você precisa estabelecer bons relacionamentos, criar parcerias, criar conexões. São 5 apenas, e ó, eu diria que tem mais de 10. E galera, eu diria que assim, tá? Esse eu vou dizer como um bônus. Principal qualidade, principal competência do vendedor, ele tem atitude frente a todos os desafios que acontecem. Ele precisa, sim, estar atento a tudo que acontece. Muito mais que conhecimento, muito mais que habilidade. Ele precisa ter atitude. Para sim, cada não. Eu costumo dizer uma coisa, eu acabei não ia falar isso, ó, vou deixar para o final. O não que você recebe, sabe o que ele é? Ele é a primeira parte do sim. É isso. A gente não vive pelos não, a gente vive pelos sim. Bom, agora você falou que você tem rituais, a gente também tem rituais. Nosso ritual aqui é que convidamos a nossos convidados a escreverem uma carta para você
do 2025. Você vai escrever aí uma meta, um propósito, um desejo, um conselho, algo que você quer que o Rafael Rocha, do dia 4 de outubro de 2025, leia e se sinta orgulhoso. E deixo aí, escreve, é totalmente pessoal, só você mesmo vai ler. Mientras tanto, eu vou dar um agradecimento a essas pessoas que fazem possível este programa. Eles são Mini Mercado Domingues, Cindy Lojas, Venda Mais da Dani Pintado, Vai Galu. Vou ver aqui porque às vezes esqueço. Agora temos uns novos apoiadores, Divierte Brinquedos, o nosso querido amigo Henrique Soares. E todas as informações estão aparecendo aí diretamente em nossa tela. Nós, apoiadores que não foram mencionados, não fiquem tristes, eu faço um vídeo especial para vocês. Um forte abraço, muito obrigada por continuar apoiando o nosso podcast. E não esqueçam que amanhã é a estreia oficial. Hoje é pré-estreia, porque Rafael quis aproveitar a oportunidade e me dar esse presente de pré-estreia, gente. Um pré-estreio de primeiro nível, estou muito feliz por isso. E agora eu quero que você feche nosso episódio do dia de hoje dando uma mensagem para os empreendedores de como tem que se preparar para fechar este ano 2023 com todas as metas lá bem em cima. Metas cumpridas para aproveitar o verão com toda a família. Ser empreendedor, eu sei que você passa por vários desafios. Eu sei que muitas vezes você pensa em desistir. Eu sei que você às vezes se sente o cara sozinho. A pessoa que tem mais dificuldades no mundo. Mas quero te dizer que você faz parte de uma galera que todo dia sofre, mas vence cada dia uma parte. Se o teu momento não é o melhor que tu imagina, mude, faça coisas novas, busque diferenciais, não faça, busque a seguinte frase do seu cliente: é a primeira vez que alguém me faz isso, ou nunca ninguém tinha feito isso por mim antes. Isso significa que você está no caminho certo. Tente, inove, busque coisas que vão agregar valor ao seu cliente. E olha só, mais uma coisa, tá? Aperto de mão, bom dia e sorriso não custa nada e o cliente valoriza pra caramba. Atendimento ainda é um grande diferencial dentro do teu negócio. Não te contente com pouco. Faça do teu atendimento o teu principal diferencial. Afinal, 92% das pessoas que saem do estabelecimento contentes dizem que podem retornar a esse estabelecimento para fazer uma nova compra. E eu não estou nem dizendo que ela saiu contente porque realizou uma compra. Ela saiu contente apenas por causa do atendimento. Então faça do teu atendimento um grande trunfo e faça disso para fazer aí esse fechamento de 2023 um ano especial demais para ti. Mereça esse atendimento. Vocês têm essa fala aqui, né? Aqui na fronteira, que eu adoro. Mereça. Eu tenho isso. Eu fico apaixonada. Em vez de obrigado, de nada, você recebe um mereça. Se sente um mereça. Então, assim, como vocês falam tanto mereça esse grande resultado. Faça por merecer. Ah, mas eu nunca fiz isso nos últimos 10 anos, eu nunca fiz isso. Ótimo, agora é o momento. Mereça isso, tá bom? Mereça, lembre-se que este verano é o verano oficial, o primeiro oficial forte, com as vendas lá em cima, com as metas, com mercadoria. Gente, tem tudo para dar certo. Vai ter um sol maravilhoso, vai ter um verano incrível, vai ter muita oportunidade. E vocês podem ser parte disso. Você ainda hoje tem a oportunidade de estar ganhando aí uma renda extra, sabe como? Mandando mensagem aí com a mercadoria que você tenha reservada, vinculada com o Pix, lembre-se que hoje é dia dos animalzinhos, para aquele cliente que é apaixonado, gente. Tem tantas maneiras, tem tanta estratégia, tem tantas datas comemorativas, que só quem não fica ligado é quem não fecha a venda. Exatamente. Ó, vou te pedir uma coisa, agora eu vou te pedir, vamos virar os papéis aqui, vou pedir uma coisa para ti. Como eu falei no início, meu jargão é bora vender, bora vencer. E tu entendeu por que é bora vender, bora vencer? Foi uma vitória em cada venda, foi um desafio em cada venda, eu venci em cada passo. Continuo vencendo até hoje, porque eu continuo vendendo todos os dias. E eu quero te pedir uma coisa, eu faço isso em todos os momentos. Eu quero que tu faça esse jargão comigo. Eu vou falar assim, ó, bora vender, e tu vai repetir com bora vencer, tá bom? Vamos lá! Então tu vai fazer assim com a mão, ó, para dizer que tu vai subir, porque tu vai crescer e vai realizar teu sonho, tá bom?
Então nós vamos fazer assim, ó. Bora vender! Bora você! Aê, obrigado! Muito obrigada. Preciso apresentar para você. Muito obrigado, muito obrigado. Grato. Esse querido. Fechamos? Fechamos. Tchau, pessoal. Ai. Querida, obrigado. Tudo certo?